nesses dias nos visitando. Irmãos amados, nossos internautas, você que estiver sentado, fique de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Eu convido você para, junto comigo e o pastor Rafael, ler a palavra de Deus em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 17, versículo 9. E aí, após este versículo, nós iremos para Lucas, capítulo 6 e versículo 46. Depois nós vamos para Romanos, capítulo 13, versículo 1. Quero confessar aos irmãos que nós iremos falar nesta noite sobre obediência. E quero confessar que esta palavra que Deus me deu neste dia para entregar para a igreja é uma palavra que Deus vai tocar na tua vida, na tua alma e no teu coração. Talvez não vai ser a palavra que você veio buscar, mas é a palavra que Deus tem para você. Capítulo 17, versículo 9. Leia aí, por favor, pastor Rafael. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sob o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Vamos para, continue o 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e subiram ao cume do outeiro. Amém. Vamos para Lucas, capítulo de número 6, versículo 46. Lucas 6 e 46. Pastor Rafael pode ler, por favor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vamos para Romanos, capítulo 13 e versículo 1. Romanos, capítulo 13 e versículo 1. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Diga: Deus, fala mais uma vez comigo nesta noite. Podem sentar. Queridos e amados irmãos, obediência. Obediência significa você servir. Obediência significa você obedecer. Obediência significa você submeter, embora você, o teu eu, não concorde. Obediência é você obedecer uma ordem superior. Lemos em Êxodo capítulo 17, versículo 9 e 10, Lucas 6 e 46 e Romanos 13 e 1. No capítulo 13, versículo 1 de Romanos, a palavra de Deus é clara em dizer que todas as pessoas que vivem na terra estão sujeitas às autoridades superiores. Essas autoridades está falando de autoridade na qual é colocada o nome de acordo à forma ou modelo que ele exerce. Por exemplo, o presidente da República, não importa
quem é, mas nós precisamos obedecer. O prefeito do município, não importa quem é, mas nós precisamos obedecer. Aqui está falando sobre a autoridade terrestre. Mas quando nós lemos em Lucas capítulo 6, versículo 46, o próprio Senhor Jesus, ele fala bem claro: por que você me chama de Senhor? Por que você me chama de Senhor? E você não faz o que eu digo. Aqui, Jesus está cobrando obediência à sua autoridade. Autoridade como Deus. Autoridade como, naquela oportunidade, 100% homem e 100% Deus, ele estava cobrando obediência a ele. Quando nós vamos para Êxodo, capítulo 17 e versículo 9, você observa que Moisés, ele escolhe alguns homens para uma peleja contra Amaleque. E ele dá uma ordem: amanhã vocês vão subir no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Ele disse: amanhã eu vou subir ao cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E ele chama Josué, e quando ele fala para Josué, Josué não fez réplica e nem simplesmente Josué obedeceu a palavra de Moisés. Então nós podemos observar obediência ao seu pastor, obediência a Deus e a obediência às autoridades constituídas por Deus. E tem mais uma obediência. A palavra de Deus diz assim: obedece, honra teu pai e tua mãe, para que tu vivas bem e que você seja abençoado. Então, ou seja, todo ser humano que mora no planeta Terra precisa obedecer essas 4 autoridades: Deus, o pastor, a autoridade constituída e o seu pai e a sua mãe. É uma ordem imperial de Deus. Não abre mão. Agora eu quero fazer uma pergunta para você meditar. Você é uma pessoa obediente total ou parcial? Pastor, eu não entendi. Você é uma pessoa obediente total ou parcial? O que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que tem muita gente que obedece de todo o coração, de toda a alma, de forma total, de forma completa, a Deus, aos pais, ao pastor e às autoridades constituídas. Mas tem muita gente que só obedece parcialmente.
eu obedeço aqui, mas isso aqui, não. Eu só obedeço até aqui, mas até lá, não. Queridos, esse é o problema da nossa sociedade. Este é o maior problema na casa de Deus. Este é o maior problema entre as nações. E este é o maior problema que você tem, que eu tenho. E eu quero levar você a meditar nesta oportunidade. E quero contar um exemplo de 2 homens para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Eu vou falar de 2 homens que um obedeceu de forma parcial e outro obedeceu de forma total. 15 e 22 de 1 Samuel. Glória a Deus. Pastor Rafael lendo, por favor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Você tem coragem de dar glória a Deus? O que é que Samuel está falando para nós? Ele está aqui dizendo claramente que ele obedece totalmente a Deus. Obedecer a Deus, a palavra de Deus, é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é ter prazer de obedecê-lo. Obedecer a Deus é ter prazer em saber que Deus tem prazer quando você obedece a Ele. E você colocando diante do aspecto humano. Eu sou pai, e tem muitos pais e mães aqui. E a gente se alegra muito, né, pastor Edivaldo, quando os filhos da gente obedecem. A gente tem prazer. A gente tem prazer de dizê-lo. É muito importante quando as autoridades sabem que você é um cidadão obediente. E é muito importante quando Deus sabe e tem prazer porque você é obediente. Porque obedecer é sacrificar a si mesmo. Obedecer é não viver mais você. Obedecer é você crer, acreditar que Deus tem prazer na tua obediência. E agora nós podemos observar que Samuel era um homem obediente. Samuel era tão obediente a Deus, que quando Deus chama, ele não conhecia a voz de Deus. Mas Deus, ele não tira a autoridade do seu ungido. Eu creio perfeitamente, pastores, que Deus falou com Samuel na voz de Eli. Embora Eli não estava 100% bem. E quando Samuel vai, me chamaste? Disse não. Deus chama novamente, ele volta. Me chamaste? Não. Pensa num servo obediente.
A Bíblia não diz que hora era, mas nós imaginamos que deveria ser bem tarde da noite. Mas ele era tão atento a obedecer ao pastor dele, que ele sempre estava ligado. É um prazer quando a gente tem um obreiro que está sempre de olho na gente. Eu lembro-me quando eu fui obreiro do pastor Passonda. E às vezes que eu fui à convenção com ele, a irmã Tina dizia assim: quando Paulo vai com Passonda, eu fico tranquilo. Eu sabia o que ele gostava. Eu sabia a fruta que ele gostava. Quando nós chegávamos no hotel, eu já tinha comprado tudo ali, a fruta que ele gostava. Eu sabia o que ele esquecia. E alguém dizia, e alguém falava que não era certo. Até citava nome de bajulador. Mas muitos que diziam isso não chegaram nem o primeiro degrau que eu cheguei. Fui o único que ele fez o culto de despedida. E eu quero dizer uma coisa para você. Samuel era obediente de uma forma total. Ele era tão obediente que quando Deus fala tudo que queria falar com ele, ele só ouviu a voz de Deus quando o pastor disse: quando a voz chamar novamente, tu diz, fala que o teu servo te ouve. Porque ele não ouvia outro pastor, ele não ouvia outro líder, ele só ouvia a voz de Eli. Ele era obediente a Eli. Ele sabia tudo que os filhos de Eli faziam. Mas você não vê registrado na Bíblia ele culpar Eli, ele falar algo de Eli, ele criticar Eli, de forma nenhuma. E quando ele falou, naquele momento ele recebeu o seu ministério. Glória a Deus. Aleluia. E ele recebe o seu ministério e prossegue a sua vida. Agora nós vamos ver a história de outro homem. Leia, pastor Rafael, o versículo 18 do próprio capítulo 15, por favor. Pode ler. O versículo 18 do 15 de 1 Samuel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Deus mandou agora outro homem que obedecia apenas parcial. Era o crente jeitinho brasileiro. Eu sou crente, quero cargo. Eu sou crente, sou líder, mas eu não quero deixar minha pulseirinha. Jamais eu tiro meu cordãozinho de ouro do meu pescoço. A minha bolinha não pode sair de forma nenhuma. A minha maquiagem que eu tanto gosto, ela vai continuar. É o meu jeito. Olha, queridos, a palavra de Deus diz uma coisa muito séria para mim e para você. E muitos chegarão e vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, pregava no púlpito, profetizava. Curei em teu nome, revelei em teu nome, fiz muita coisa em teu nome. Congregava na Assembleia de Deus de Imperatriz, Campo 5. Aí Jesus disse: eu não te conheço. Mas eu era crente, mas eu não te conheço.
O meu nome estava escrito lá no livro da secretaria. Eu era o maior dizimista da igreja, mas eu não te conheço. Em todas as ofertas a minha era superior, eu não te conheço. E por que tu não me conhece? Porque tu praticava iniquidade. E você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado que o pastor não vê, que a mamãe não vê, que a sociedade não vê, mas o meu Deus e o teu Deus, que os olhos são como chama de fogo, vê. É o pecado da desobediência. Que o pastor, em muitos momentos, não tem um respaldo para excluir, mas sofre e chora. Mas eu sou muito crente, eu oro muito. Sacrifício, holocausto. Oro muito, jejum muito, choro muito, sacrifício. Mas esqueceu de obedecer o pastor, esqueceu de obedecer o papai e a mamãe, esqueceu de obedecer as autoridades, esqueceu de obedecer a Deus. E sem a obediência não entra no céu. Porque a obediência traz santidade para a igreja. A obediência dos crentes traz santidade para a igreja. Ah, pastor, mas a doutrina mudou. Mudou não. Quem mudou foi você, que entrou na igreja e começou a enxertar o mal. Mas a igreja está fria você, que parou de jejuar, obedecer a Deus, obedecer a palavra, obedecer a Deus e colocou o mal. Ritai no rosme. Olha, queridos, eu quero obediência, diz o Senhor. E você observa que eu quero que o pastor leia aí o versículo 19. Do capítulo 15, leia o 19. Eu quero que você acompanhe. É a palavra de Deus falando com você. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Amém. O que foi que ele fez? O Senhor mandou matar e aniquilar tudo. Aí sabe o que ele fez? Quando ele matou todo mundo, aí ele viu um boi Nelore. Brinco, bonitão, disse: separa aqui, este vai para minha fazenda. Talvez viu uma novilha ganchinho de primeira. Talvez veio um cavalo a 1/4 de milha, disse: esse aqui, perfeito. Aí disse: olha, mata aí só esses rupiados aí, magrinho, mata que esse é de primeira. Samuel não viu, pastor. A sociedade do israelita não viram. Mas o Deus dele viu. Agora você vai ver uma coisa muito interessante. Leia o versículo 20 aí, pastor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruiu totalmente. O que foi que Samuel fez? Ele matou tudinho. Rei, tudo. Deus mandou, ele matou. Matou o rei, matou o príncipe, matou tudinho.
Agora você viu o que foi que Saul fez? Leia aí agora, pastor, 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. O que é que ele fez? Samuel terminou de fazer a obra. Aí ele queria justificar diante do pastor. Não, foi o povo. O povo me pressionou. O povo tomou o despojo. Quem era o líder? Era ele. Agora sabe o que acontece? É que tem muitos líderes que é acovardo. Tem muitos líderes covardes. Tem muitos líderes, com a permissão de todos, vamos entender, frouxo. Você quer ver? Vamos para Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2 e versículo 20. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Acompanhe comigo, por favor. Leia aí, pastor, por favor. Eu quero que você leia. É Bíblia. Eu não estou preocupado se você der glória a Deus ou aleluia. Se você quiser, pode dar. É Bíblia! O meu povo erra por falta de conhecimento. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Viu o que esse pastor fez? Esse pastor pegou uma Jezabel. Aqui ele está falando de algo espiritual, porque Jezabel foi a primeira mulher que pintou as unhas, foi a primeira mulher que passou batom, foi a primeira mulher que não obedecia a Deus, foi a primeira mulher que colocou o profeta Elias numa depressão que pediu até para morrer, foi a primeira mulher que matou pastor, matou obreiros, matou sacerdote, foi a primeira mulher que fez isso. Aí espiritualmente João traz, tu colocou na igreja uma Jezabel, entregou a liderança da igreja para ela, ela começou a fazer profecia falsa, começou a levar o meu povo a prostituir a palavra, que está falando de prostituição da palavra, começou a enganar o povo, dizendo profecia mentirosa, e tu entregou a igreja para ela. Pastores do Campo 5, segura o teu cajado e não dá para ninguém. Você que é líder da escola dominical, professor da escola dominical, presbítero da igreja, você é assembleiano e conhece a nossa doutrina, segura no cajado. Pode morrer, mas morre com cajado. Sabe por quê? Porque eu nunca vi igreja acabar com doutrina. Eu nunca vi igreja acabar com o mundo. O mundo jaz no maligno. Tem muita gente que tem se comportado como Jezabel. O espírito de Jezabel chega na igreja, quer bagunçar os jovens, chega no ciclo de oração, quer bagunçar as irmãs, chega nos obreiros. Olha, não entregue teu cajado para ninguém. Pregue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. E a igreja é como omelete, quanto mais bate na palavra, na doutrina, ela cresce para a glória do nome de Jesus. Porque o crescimento quem dá é Deus. Sabe por que você está ouvindo o moreninho da cabeça chata e buchudo? É porque Deus te mandou. Olha, queridos, e esse pastor entregava o púlpito para ela,
colocava para ensinar o povo, colocava ela para exortar o povo, e ela pregando só coisas erradas na igreja. Irmãos, você obedece parcialmente ou totalmente? Vou encerrar agora o culto com o fechamento. Quero que você abra agora a Bíblia novamente, lá em Samuel, para nós ver o resultado. Capítulo 15, versículo 24 e o 26, pastor. Leia primeiro o 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. O dízimo é alto, não posso excluir. A oferta é boa, não posso disciplinar, não posso perder. Irmão, se eu pregar o que Deus manda, ninguém fica na igreja. Fica com medo não, irmão. Teu ministério é de Deus. Teu ministério é de Deus. No dia que tu tiver medo da igreja, pode entregar ela, que tu não serve para ter pastor, não. Um dia o pastor chegou: pastor Paulo, por amor de Deus, eu quero lhe convidar para o senhor pregar lá na minha igreja sobre o dízimo. Por que tu não prega? Não, porque é melhor. Eu disse: rapaz, pois quem prega sobre o dízimo na minha igreja, que Deus me entregou, é eu. No dia que eu tiver medo de alguém na igreja, eu não sirvo para ser pastor dela. No dia que você tiver medo dos teus filhos, tu não serve mais para ser pai. No dia que tu tiver medo da tua família, tu não serve para ser pai. No dia que tu tiver medo de um departamento que você dirige, pode entregar, que você não serve para liderar ele, não. Sabe por quê? Porque, queridos e amados irmãos, tem muitas vezes que a voz do povo não é a voz de Deus. Em muitos momentos. O primeiro momento: quem vós querei que vos solte? Jesus, o rei dos judeus, ou o ladrão, o corrupto, o usurpador, o homicida? Aí saiu no meio, manda o homicida embora, mata Jesus, mata Jesus, mata Jesus. Ao povo: mata Jesus, crucifica Jesus. O povo, a tumba. Ele não fez nada, mas mata ele. Ele não roubou, mas mata ele. Ele não matou ninguém, mas mata ele. Não pode, ele não fez nada, mas é necessário que ele morra. Pastor, tu é pastor, pois tu foi escolhido para morrer. Qual foi o discípulo que não morreu? Só João. Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, porque pregava a verdade. Tiago foi decolado, porque pregava a verdade. Hoje é o que nós estamos aprendendo na escola dominical. Você é degolado, você é morto, não é mais fisicamente não. Você é morto, você é degolado, é pela língua maligna, contra a doutrina. Inventa o que você não disse, diz o que você não disse, para tentar denegrir o teu ministério. Mas não te preocupa não, porque quem te chamou foi Deus. E ele disse: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Todo profeta não tem amigo. Todo profeta não tem
ninguém babando ele. Sabe por quê? Nós estamos vivendo hoje num mundo que todo mundo quer ouvir o que gosta. Quase todo mundo quer ouvir o que gosta de ouvir. Mas a palavra de Deus tem uma bússola. O nome dela é a palavra de Deus. Não dê ouvido ao povo, pastor congregacional. Não dê ouvido. Ora, jejua, e Deus vai te dar o direcionamento. E a igreja vai crescer. Jesus vai batizar no Espírito Santo. Vai curar e vai prosperar. Porque esta obra é de Deus. Dê ouvido ao povo. Fiquei com medo de perder o povo. Fiquei com medo do povo sair da igreja. Fiquei com medo de já vir para a Nova Aliança. Fiquei com medo de já vir para a Batista, não sei das quantas. Fiquei com medo. Agora libera. Apagar a luz. Bota o jovem para dançar. Para segurar jovem. Agora, sabe o que é que fazer? Nós temos de fazer agora. O jovem começar a bagunçar o culto, rolar no chão, gritar, pular, sair toma o pau, falando coisas que não sabe o que está falando. E aí sabe o que acontecer? Não, é avivamento, é avivamento, é avivamento. Aí cadê? Jesus batizou? Não, pois não é avivamento não. Cadê? Jesus falou alguma coisa? Não, pô, não é avivamento não, porque avivamento tem batismo no Espírito Santo, avivamento tem mudança de vida, avivamento tem santidade. Avivou, mas não tira o cordãozinho. Avivou, mas não para de usar calça comprida. Avivou, mas continua usando short. Avivou, mas continua namorando com a pessoa não crente. Avivou, mas continua de batom de tudo. Avivou coisa nenhuma, vai te converter. Avivamento traz mudança de vida. Rei Clay Churiei Xarabarra. Nai Clay Churiei Barra. Eu disse que você vê nesta noite, talvez ouviu o que você não gostaria de ouvir, mas hoje estou entregando Deus, o que Deus mandou entregar para você. Leia o último versículo e eu quero convidar todos de pé. Versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Princesa, se tu não obedecer a Deus, Deus não te leva para o céu. Príncipe, se não obedecer a palavra de Deus, Deus não te leva para o céu. E quando você começar a ver essa moça que quer andar igual ao mundo, pula fora dela. Samuel rejeitou, saiu do caminho dele. Pessoas que não querem obedecer o pastor, nem a liderança da igreja, nem a doutrina, pula fora. Pula fora. Ele disse: olha, Deus te rejeitou, eu também estou longe de ti. Eu também estou longe de ti. Moça, esse rapazinho que anda aí de pulseirinha, de cordão no pescoço, pula fora. E você vê algum membro dessa igreja de pulseira, de cordãozinho, moço ou rapaz, toda pintada, você lembra dessa mensagem que eu preguei. E é iniquidade, Deus vai cobrar. Porque eu estou falando que Deus mandou e prova na palavra de Deus. E você pula fora. Sabe por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Mas eu gosto tanto, eu também gostava muito de maconha, meu irmão. E no dia que eu aceitei Jesus, eu nunca mais fumei maconha. Eu gostava muito de dançar, que eu entrava, numa competição de reggae. No dia que me ganhasse. Mas no dia que aceitei Jesus, eu também deixei. Eu gostava demais de dançar o Blake do Michael Jackson. E pra lá, deixei. A minha vida era na disco Blake, sexta, sábado e domingo. Mas no dia que aceitei Jesus, eu deixei.
Pois você tem de deixar isso, porque a Bíblia diz que aquele que não deixar o amor de mãe, de pai, da fantasia, você não tem parte comigo. E no dia que você foi batizado nas águas, você prometeu diante de Deus, e prometeu diante das pessoas que te viram você batizando, que você ia deixar. Então você está desobedecendo Deus, a palavra de Deus e a igreja. E nem um crente vai dizer que o pastor Paulo concorda com algumas atitudes. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. E quem mandou eu pregar foi aquele que escreveu essa carta. E se você ficou com raiva, fica com raiva dele, viu? Que quando você recebe uma carta, você fica com raiva de quem mandou a carta, não é do carteiro não. Eu sou o carteiro, entreguei a palavra para você, entreguei a palavra para você, agora você fica com raiva do carteiro. Diga para ele, fala para ele, reclame com ele, vai, e ele vai te responder. Que Deus abençoe você, e que Deus abençoe meu ministério. Estenda a tua mão para mim. Diga: Deus, por livre e espontânea pressão, abençoa o PPN, que ele sempre tenha a coragem de pregar a tua palavra. Quem concordou comigo, dê um brado de glória a Deus.